Assim que tive consciência da minha própria morte e pude, na decadência do meu corpo, que nada mais havia de mim, como eu havia conhecido. Comecei a caminhada. Viver na eternidade é muito diferente da vida temporal. Não importa 1 minuto ou 1000 anos. Importava era esse meu desejo de ser reconhecido, de ser valorizado pelos outros. Por muito tempo andei sem ver nada, nem prédios, nem árvores, nem areia, nada. Estava jogado no nada. No início, fiquei inquieto, tentando entender o que se passava. Depois fui ficando cada vez mais lento. E mesmo sem entender, seguia caminhando, caminhando. Não havia cansaço, nem fome, nem medo. Tudo estava vazio, no exterior e no interior. O Vale da Morte. Depois descobri, era para onde iam as pessoas vaidosas, orgulhosas de si mesmas, e que dependiam sempre da aprovação dos outros, naquilo que fazem ou querem fazer. Achei que a solidão era um castigo, e depois percebi que não era nem castigo, nem bênção. Estar apenas comigo mesmo era um aprendizado, uma experiência, um conhecimento interior que não pude obter em vida. Eternamente andando, sem pressa, sem pausa, incapacitado de descansar, comer, tomar água ou qualquer uma das coisas que um corpo humano pode fazer. Conseguia perceber minha nova existência. Sempre achei que ao morrer receberia um corpo luminoso, mas havia tantas camadas de orgulho, meias-verdades, verdades aparentes, fingimento, negação de mim mesmo, que o que havia era um corpo opaco, verdadeiras cinzas do que eu pensava que era na minha vida humana. Para mim, era tudo o que havia a fazer, caminhar e caminhar, sem encontrar nada nem ninguém. No Vale da Morte, as almas vagueiam, sem se ver umas às outras, numa solidão que não acaba nunca. Depois de um tempo, não sei por quanto tempo, comecei a me examinar. Comecei a ouvir meus discursos, minhas palestras, os conselhos que dava, os livros que lia, e nada disso servia para o meu status atual. Nada disso me preparou para ser um ninguém. Nada disso me ajudou a ver por dentro. Eu estava vazio. Era como uma cebola que você vai tirando as cascas e no fim termina em nada. Havia dentro de mim uma morada vazia, um lugar que era um não lugar. Não havia dor, não havia sofrimento e, portanto, não havia corpo. Mas eu era alguma coisa e seguia caminhando. E, apesar de estar sempre cansado, com fome e sede, não sabia fome de quê, nem sede de quê. Nada havia onde eu estava, mas aquilo era um lugar. Outras almas vagavam por ali, sem nenhuma consciência de mim ou eu delas. Houve um tempo em que pensei estar sonhando, mas o sonho não acabou. Então pensei que aquilo era a existência que me cabia naquele momento. Não sei dizer quanto tempo depois vi uma pequena luz e resolvi andar na sua direção. Estar caminhando no nada é uma experiência estranha. Não era como cair de um precipício ou andar numa nave espacial flutuando. Era só andar lembrando da minha vida pregressa.
arrepender-me de ter feito algumas coisas e alegrar-me de outras. Era um grande vazio interno e externo. E comecei a conversar comigo mesmo, tratar a mim como terceira pessoa e responder a mim mesmo as perguntas que eu mesmo me fazia. Não temia que me achassem louco, afinal de contas não tinha ninguém por ali. E fazer isso aliava o peso dos meus erros e, sobretudo, do meu desamparo. Passei a ser uma boa companhia para mim mesma, e isso aproximava cada vez mais aquele horizonte onde estava a luz de mim mesmo. Suportar meus defeitos, ver minhas derrotas, desencantar aquela pessoa que se achava tão importante para a sociedade, era o caminho e a entrada para a minha vida interior. Passei a sentir que não era mais uma cebola, que dentro de mim havia algo consistente e que vale a pena procurar por mim mesmo, dentro das diversas camadas de fingimento, de mentira e de desprezo por qualquer outra pessoa que não fosse eu mesmo. A cada parte do meu eu que ficava para trás, eu me sentia mais próximo da pequena luz no horizonte. Caminhei ainda em direção da luz por muito tempo, e os meus pedaços foram ficando pelo caminho, até que me vi magro, fraco, com olhos enormes e uma cabeça cheia de pensamentos. Parecia que a cada pedaço de mim que caía, surgia uma nova motivação. E apesar de sentir pena de deixar para trás meus fragmentos, ficava mais e mais leve e menos cansativa a minha caminhada. Às vezes, fechava meus olhos e caminhava assim às cegas. E percebi que não eram meus olhos e me levavam para a luz, mas era meu corpo, ou aquilo que eu chamava de corpo. Talvez possamos dizer que era o meu ser que deixava de ser algo e estava perto de ser outra coisa, um ser fraco, débil, pequeno, mas era algo como uma sementinha que desejava cair na terra e se desfazer para deixar brotar uma vida nova. Eu vou fazer um comentário enquanto você põe. Tem uma cantora pernambucana maravilhosa, ela canta uma música, não sei se você conhece. Eu quero me curar de mim, você conhece? Eu conheço essa. Como é o nome dela? Flaira, parece, alguma coisa assim? Não, a Flaira é outra. Nossa, ela é muito boa, essa cantora. Muito boa. Eu E acho essa interessante que esse música, tipo de coisa, esse desnudamento da alma da pessoa, ajuda muito outras pessoas. Ela conta numa entrevista que ela teve muito receio de se expor, né? Porque é uma exposição. essa é a Flaira Ferro mesmo. É isso. Isso, Flaira Ferro, isso mesmo. E ela disse que se espantou, que depois um monte de gente começou a entrar em contato, de várias religiões, e pedindo para ela ir lá fazer essa palestra, porque eu acho que todo mundo sente essas coisas, mas essa necessidade que a gente tem de pôr um verniz, de parecer bem na foto, nas redes sociais, acabam camuflando, mas as pessoas carregam isso dentro de si, né? É Então, isso. quando alguém tem coragem de botar em música, ou em prosa, ou em verso, isso dá voz a muitas pessoas. Vai ser muito bom esse livro, vai ajudar muita gente. Então, eu gostei muito de escrever. Foi uma experiência muito impactante. Eu sinto que eu ajudo mais as pessoas quando eu falo das minhas derrotas do que quando falo de pretensas vitórias. Então, é isso mesmo. Agora, eu não sei onde parou. Que eu chamava de corpo, né? Ah, tá.
Talvez possamos dizer que era o meu ser que deixava de ser algo e estava perto de ser outra coisa. Um ser fraco, débil, pequeno, mas era algo como uma sementinha que desejava cair na terra e se desfazer para deixar brotar uma vida nova. Minhas lembranças, pensamentos, desejos, ambição e tudo mais que fui deixando para trás mostravam como eu estava cheio de nada antes da caminhada. Caminhar em direção à luz passou a ser um projeto de vida para mim. E a todo momento eu agradecia a Deus, ou seja lá como se chama nesse mundo. Eu tenho uma luz pequena para caminhar em sua direção. E fui, pouco a pouco, deixando para trás defeitos que eu pensava serem virtudes, tristezas que eu pensava serem alegrias, para me aproximar cada vez mais da luz, até vê-la por trás de uma longínqua montanha. Então, ouvi o ruído. Percebi que era uma voz, porque eu não tinha ouvidos, mas passei a ouvir o que pensava ser uma música, uma pessoa cantando, e caminhei na sua direção. Penetrei numa pequena floresta e suas árvores negras e seu cheiro podre indicavam que era um pântano. Seguindo a luz, pude reconhecer a canção. Nada te perturbes, nada te espante. Quem com Deus anda, nada falta. Não te perturbes, nada te espante. Basta Deus, só Deus. Assim foi minha chegada ao pântano dos Lamuriosos.